pessoal, tudo bem? Sou a doutora Soraya, sou médica assistente da disciplina de Nefrologia Pediátrica do Hospital das Clínicas de Botucatu e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as malformações do trato urinário e as hidronefroses antinatais. Bom, primeiramente, a gente define a hidronefrose antinatal como sendo a dilatação do sistema pielocalicinal que é detectado em ultrassom obstétrico a partir do segundo trimestre da gestação. Tá? Ela tem uma prevalência em torno de 2 a 5%, com persistência pós-natal em torno de 50% dos casos. Qual é a importância da gente falar sobre as hidronefroses antinatais? Então, é diagnosticar precocemente, então, quanto antes, as patologias obstrutivas, tá? Nesse período neonatal, ou seja, antes do bebê completar aí os 28 dias de vida. Para quê? Para que se tenha a possibilidade de fazer uma abordagem cirúrgica precoce, caso ela seja necessária. Bom, então, como o intuito é que a gente dê diagnóstico precoce, faça investigação aprofundada de patologias que podem ser obstrutivas, a gente tem alguns sinais de alerta que já trazem para a gente no ultrassom antinatal. Um dos principais é o aparecimento de óligo ou anidrâmino no ultrassom gestacional. Aqui também a gente pode ter uma bexiga de paredes irregulares, o aparecimento do ureter dilatado, uma uretra também pouco dilatada. Nessa imagem, nessa segunda imagem, a gente vê baqueteamento dos cálices, então essas bolinhas pretas aqui mostram os cálices dilatados, né, do sistema piélico, desculpa. E aqui a gente vê uma dilatação do ureter bilateralmente. E nessa outra imagem a gente vê um espessamento da parede vesical. Então, a partir daqueles achados que a gente tem no ultrassom antinatal, a gente vai pensar basicamente em algumas possibilidades de causas dessa hidronefrose, né? Lembrando que a principal causa, em torno de 50% a 70%, é o fisiológico ou transitório. Então, aquela hidronefrose que vai surgir no segundo trimestre, mas que provavelmente vai desaparecer no ultrassom do terceiro trimestre ou vai se resolver espontaneamente, tá? O refluxo vésico-ureteral ele aparece aí em 10 a 40% das causas de hidronefrose. Em seguida, a gente vem com a estenose da junção uretero-piélica em 10 a 30%. A estenose da junção uretero-vesical em 5 a 15% dos casos. E a válvula de uretra posterior, que é a mais grave, a patologia obstrutiva mais grave, aparece em torno de 1 a 5% dos casos. A gente vai classificar, então, essa hidronefrose de acordo com o grau de dilatação do meu sistema piélico, tá? Inclusive com achados aqui do baqueteamento, afilamento de parênquima, tá? Mas uma das principais maneiras da gente classificar é de acordo com essa medida antero-posterior da pelve que a gente vai pegar nessa incidência do probe do ultrassom, tá? Então, a gente vai classificar de acordo com o trimestre em que foi encontrado essa dilatação e de acordo com o valor que foi encontrado de diâmetro da pelve, sendo classificado em leve, moderado a grave. Então, baseado nesses achados que a gente vai ter no ultrassom antinatal e naqueles sinais de alerta que vão levantar suspeita de patologias obstrutivas, a gente precisa pensar em quem a gente deve fazer o ultrassom pós-natal, quer dizer, em quais pacientes eu devo realmente fazer um ultrassom assim que esse paciente nasce? Será que a gente vai fazer em todos? Será que eu não vou fazer só em alguns pacientes selecionados? Então, geralmente, a gente vai fazer obrigatoriamente se eu tiver uma alta suspeita de válvula de uretra posterior. Então, que são aqueles achados de gravidade que levam a crer que é uma patologia obstrutiva, tá? Agora, eu posso fazer também naquele paciente que tem a hidronefrose leve, mas que no terceiro trimestre ele ainda persiste com a dilatação, mesmo sendo leve, então idealmente a gente deve fazer ultrassom pós-natal. Se a hidronefrose for grave ou bilateral, em qualquer idade gestacional, a gente vai também fazer o ultrassom pós-natal, e dependendo das condições socioeconômicas do paciente. Então, por exemplo, se eu souber que o paciente não vai conseguir fazer um ultrassom aí na primeira semana de vida, se eu der alta para ele, então às vezes é melhor que eu já faça antes que ele receba a alta do hospital, tá? Porque às vezes a gente pode postergar esse diagnóstico e às vezes pode custar o funcionamento desse rim. A segunda questão é quando que eu vou fazer ultrassom pós-natal. Então, após eu ter decidido se eu vou fazer ou não ultrassom nesse paciente assim que ele nasceu,
eu preciso saber qual é o melhor momento para fazer esse exame de imagem. Então, idealmente, a gente vai fazer o exame de imagem depois de pelo menos 48 horas do nascimento dessa criança, tá? Até uma semana de vida. Então, de 48 até uma semana de vida. Por que que a gente orienta isso? Se eu fizer um ultrassom com menos de 48 horas de vida nesse bebê, a gente tem que lembrar que ele tem uma baixa taxa de filtração glomerular. Então, se eu tenho uma baixa taxa de filtração glomerular, eu tenho uma diminuição na formação de urina. Consequentemente, eu tenho uma oligúria transitória. Então, é muito comum, inclusive, que eles fiquem sem micção nenhuma nas primeiras 24 horas. E justamente um dos motivos são esses daqui que eu estou comentando, tá? Então, se eu fizer nesse momento, antes das 48 horas de vida, eu posso fazer um resultado falso negativo. Então, às vezes o ultrassom vem completamente normal, e não quer dizer que ele realmente esteja normal, é só porque ele ainda está com uma baixa taxa de filtração, e ele, ou se vier alterado, ele pode subestimar o grau da hidronefrose. Então, se às vezes ele vem descrito como uma hidronefrose leve, às vezes, se eu esperasse o tempo adequado, uma taxa de filtração glomerular adequada, a gente teria uma hidronefrose grave ou moderada, tá joia? Bom, então, assim que a gente faz esse ultrassom pós-natal, então depois de 48 horas de vida ou até uma semana de vida, a gente vai poder classificar de acordo com os achados ultrassonográficos. A gente vai classificar como leve, quando o diâmetro da pelve é dilatado em torno de 6 a 12 milímetros, e aí eu posso levar também em consideração para fazer essa classificação o afilamento do parênquima, quer dizer, quanto eu tenho de área de parênquima preservado. Então, no caso aqui do grau 1, a gente vai ter um parênquima bem preservado. Então, a gente vê essa área cinza com um tamanho muito bom. E a gente não vê a dilatação dos cálices no grau 1. No grau 2, a gente já começa a ver esse baqueteamentozinho aqui dos cálices. No grau 3, com o diâmetro da pelve de 13 até 15 ou 19 milímetros, de acordo com algumas fontes, eu já começo a ter um certo afilamento de parênquima. Então, a gente vê que o tamanho dessa área cinza, ela diminuiu um pouco, né? E aqui a gente já começa a ter uma dilatação dos cálices renais uniformemente, mas eles já começam a dilatar. E na hidronefrose grave, quando eu tenho um diâmetro da pelve maior do que 15 ou 19 milímetros, a gente já praticamente não consegue ver um parênquima funcionante aqui, então a gente vê que a área cinza é praticamente inexistente nessa dilatação completa, né? E a gente vê um baqueteamento importante dos cálices renais. Então, assim, após a gente fazer essa classificação, a gente ainda esbarra numa dificuldade na literatura, que é em criar um consenso sobre em quem eu vou investigar, né? E quais exames eu vou fazer nesse pós-natal, em que momento eu vou fazer esses exames no pós-natal. Então, não tem consenso na literatura. Por quê? A gente tem basicamente pelo menos 6 classificações diferentes, né, das hidronefroses antinatais. Os diversos guidelines que a gente encontra na literatura trazem diferentes critérios que os cirurgiões vão utilizar para a abordagem cirúrgica. O valor de corte do diâmetro da pelve para iniciar a investigação também não tem um consenso na literatura. Tenho diferentes nomenclaturas de acordo com o guideline que eu utilizar, né? E a hidronefrose vai variar muito de acordo com o estado de hidratação do paciente, com o estado de repressão vesical e com a própria posição do paciente. Então, dependendo dele, se ele tiver, por exemplo, desidratado, ele vai ter um falso negativo, novamente, como a gente tinha comentado antes. Então, devido a essas dificuldades em criar um consenso, acaba que cada serviço adota o seu fluxograma de investigação, tá? Então, no próximo slide, a gente vai ver um pouco sobre o fluxograma que o nosso serviço criou para a investigação de hidronefrose antinatal. Como que a gente inicia a nossa investigação nas crianças que nascem aqui no nosso serviço do Hospital das Clínicas? Tá? No primeiro dia de vida, o que eu sempre oriento os residentes, os internos que estão acompanhando os casos, é que a gente sempre faça uma interconsulta já rapidamente, tanto para a nefrologia pediátrica quanto para a cirurgia pediátrica, para que a gente já comece a acompanhar esse paciente desde o nascimento, tá? Idealmente também eu já peço para que colha uma urina urocultura para agilizar
a investigação, caso eu venha a realizar algum exame invasivo do trato urinário. Peço sempre para dosar a função renal, então a creatinina. Lembrando que a creatinina nos primeiros dias de vida podem ser reflexo da creatinina materna. O intuito aqui é não olhar só para a creatinina, mas sim uma evolução da creatinina. Então a gente vai fazer uma curva para seriar essa creatinina. Idealmente a gente entra com a profilaxia para diminuir a chance de infecção do trato urinário nesse período e controlar principalmente aqui a diurese do paciente. Aí, quando ele estiver entre o terceiro dia de vida e o sétimo dia de vida, a gente vai fazer então um ultrassom renal, né? Lembrando daqueles cuidados, por que a gente faz após as 48 horas de vida. E aí lembra que a gente pediu a creatinina inicialmente, então eu vou pedir agora com 72 horas depois. Por quê? Eu quero ver se essa creatinina já começou a queda, que é o esperado, caso eu não tenha nenhuma obstrução do trato urinário. E aqui, de novo, a gente vai ficar de olho no débito urinário desse paciente. Só lembrando que, se eu tiver suspeita de válvula de uretra posterior, então achados mais graves no ultrassom antinatal, eu não vou ficar esperando esse bebê completar 3 dias de vida. Eu já vou fazer ultrassom no primeiro dia de vida, ok? Bom, se o nosso ultrassom vier normal e eu já vi que o paciente tem uma diurese adequada e a creatinina também já está em queda, como a gente esperaria num quadro não obstrutivo, a gente pode sim dar alta para o paciente e aí ele vai voltar no nosso ambulatório de nefrologia pediátrica com um novo exame de imagem, que é um novo ultrassom. Por quê? Porque mesmo que ele venha normal, ele pode ainda ter um certo grau de falso negativo aqui no período neonatal. Então, a gente repete esse ultrassom com 30 dias de vida. Agora, se o meu exame mostrou uma hidronefrose leve, né? Então, eu posso até ter já uma dilatação dos cálices, um leve afilamento de parênquima, um diâmetro da pelve até uns 15 milímetros, mas a gente viu que esse paciente já tem uma diurese adequada, a creatinina está em queda, eu posso proceder à alta hospitalar desse paciente e encaminhar para o ambulatório da nefrologia pediátrica. No ambulatório, a gente vai fazer para esse paciente uma uretrocistografia miccional, quando ele já estiver em regime ambulatorial, e a gente vai fazer também o DTPA quando ele completar 4 meses de idade. Lembrando que o DTPA não pode ser feito no período neonatal, porque ele precisa de uma taxa de filtração glomerular mínima em torno aí de 35 a 40 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. Agora, se o paciente tiver hidronefrose leve, porém, eu vi que a diurese desse paciente está claudicando, ou seja, diminuiu a diurese desse paciente, mesmo ele estando bem hidratado, ou então a creatinina não fez a queda esperada, ou ainda pior, ela começou a se elevar, eu tenho que avaliar riscos e benefícios com a equipe da cirurgia para ver se vai precisar ou não de uma abordagem cirúrgica. Quando a gente chega aqui na hidronefrose grave, ou eu tenho um ureter dilatado associado, ou então o paciente é portador de rim único, ou eu tenho uma hidronefrose bilateral. Então, nesses casos, por mais que o paciente esteja bem, ele vai ter que ser submetido a uma investigação um pouco maior durante essa internação. Então, se ele tiver com diurese alterada ou creatinina em ascensão, a gente vai realmente contatar a cirurgia, né, caso ela ainda não tenha sido acionada. E a gente vai proceder à realização da uretrocistografia miccional ainda durante a internação, tá? E se ela vier alterada ou não, a cirurgia vai avaliar se vai precisar fazer uma abordagem cirúrgica ainda no período neonatal. Então, é muito importante só lembrar que essa é o nosso fluxograma aqui do serviço do Hospital das Clínicas. Então, isso daqui vai variar muito de acordo com o serviço que vocês encontrarem por aí, tá? Mas o mais importante é que você não dê alta para esse paciente, pelo menos antes de fazer um ultrassom pós-natal, tá bom? Então, essa é a mensagem aqui da nossa investigação. Bom, então, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre as principais causas das hidronefroses antinatais, mas também as principais malformações do trato urinário que a gente vai ver em crianças que apresentam infecções urinárias de repetição, por exemplo, tá? Então, começando aqui pelo refluxo vésico-ureteral. Agora, uma parte importante do refluxo vésico-ureteral é a gente entender por que ele acontece em algumas crianças e em outras não.
né? A gente vai falar aqui sobre o refluxo vesicoureteral congênito, que é o primário, porque ele pode acontecer por outras patologias que não uma patologia primária, tá? Então, basicamente, ele vai depender do tamanho da inserção desse ureter intramural, quer dizer, do tamanho da inserção dentro da parede da bexiga. Quanto mais alongada o tamanho desse ureter dentro da bexiga, menor a chance dele fazer refluxo. Por quê? Ele faz um mecanismo de válvula na hora da micção, então a chance da urina voltar para o sistema coletor é menor. Então, o refluxo vesicoureteral a gente vai classificar de acordo com os graus de volta da urina para o sistema coletor. Então, ele pode atingir somente o ureter aqui no grau 1. No grau 2, ele chega até a pelve, porém ele não dilata ainda os cálices renais. No grau 3, ele já pode começar a ter uma certa dilatação dos cálices renais. No grau 4, a gente já começa a ter uma eversão mais importante aqui das papilas e uma dilatação do ureter. E o grau 5, uma eversão completa aqui dos cálices com uma tortuosidade bem importante do ureter. E o exame que a gente utiliza para fechar o diagnóstico de refluxo vesicoureteral e para graduar, principalmente para graduar esse refluxo, é a uretrocistografia miccional. Então, é o padrão ouro para a graduação do refluxo vesicoureteral e para diagnóstico também do refluxo. Lembrando que o refluxo vesicoureteral, nem todo refluxo ele é necessário fazer uma correção cirúrgica, tá? Então, vai depender do grau desse refluxo vesicoureteral para que a gente espere ou não uma resolução espontânea. Porque lembra que depende do tamanho do ureter intramural. Então, se o paciente tem um refluxo leve, ele tem uma taxa de resolução espontânea muito alta. Por quê? Quando o paciente cresce, né, ele também vai alongar o tamanho desse ureter intramural. Então, com isso, eu aumento a chance de resolução espontânea desse refluxo vesicoureteral. Então, o que a gente vê é que o grau 1 e o grau 2, que são refluxos leves, eles resolvem espontaneamente em torno de 80% dos casos. No refluxo grau 3, a gente tem uma resolução espontânea em torno de 40%. O grau 4 e o grau 5 já é uma resolução espontânea menor. Então, o grau 4 em 20% dos casos eu tenho uma resolução e o grau 5 em 10% dos casos. Então, nesses casos, grau 4 e grau 5, geralmente a gente já encaminha para segmento conjunto com equipe cirúrgica, porque aí eles vão avaliar outros fatores para decidir se vai precisar fazer cirurgia ou não. A gente viu, então, que o refluxo vesicoureteral ele pode ter uma resolução espontânea, a gente vai precisar saber quanto tempo eu vou esperar para avaliar se esse refluxo já se resolveu ou não. E aí vai depender também do grau do refluxo vesicoureteral. Então, dependendo, se for um refluxo grau 1 e grau 2, às vezes a gente pode esperar até 2 anos para que a gente tenha uma resolução completa desse refluxo. Então, é nesse momento que a gente vai pedir exames de imagem para ver se o paciente já resolveu esse refluxo vesicoureteral. No grau 3, a gente vai esperar de 2 a 3 anos para avaliar a resolução ou não do refluxo. Agora, qual exame de imagem a gente vai utilizar para decidir se esse refluxo já foi embora ou não? Então, a gente pode contar com basicamente 3 exames para a gente poder dar esse diagnóstico de resolutividade. A gente pode utilizar novamente a uretrocistografia miccional, que foi qual a gente usou para dar o diagnóstico de refluxo vesicoureteral, mas eu ainda posso usar a medicina nuclear para dar essa resolução. Então, eu posso usar a cistocintilografia renal direta e a cistocintilografia renal indireta. Bom, então, a cistocintilografia renal direta ou indireta, as duas são realizadas na medicina nuclear. Elas vão utilizar, então, o mesmo radioisótopo, que é o DTPA, e aí a diferença entre elas é que um deles é um exame invasivo, né? Então, a cistocintilografia renal direta, a gente vai injetar o radioisótopo via sondagem vesical diretamente na bexiga do paciente, e a cistocintilo renal indireta, ele é injetado o radioisótopo via endovenosa, tá? De qualquer maneira, os dois vão dar mais ou menos o mesmo resultado. Então, a gente, comparando com a uretrocistografia miccional, qual é a vantagem da gente utilizar o radioisótopo? É que, em termos de radiação, ela é menor comparado com a uretrocistografia miccional, porém, lembrando que
eu não vou classificar o grau do refluxo vésico-ureteral e eu não vou conseguir avaliar nem uretra e nem bexiga. Então, eu não vou conseguir dar diagnósticos de patologias de uretra ou bexiga. Ela vai me dar a seguinte imagem. Ele vai me dizer somente o quê? Se eu tenho um refluxo vésico-ureteral ou não. Então, na imagem 1 e na imagem 2, aqui, a gente vê que o radioisótopo, o preto, né, está concentrado basicamente na bexiga. Nessa terceira imagem, a gente já vê a ascensão do radioisótopo aqui para o ureter. Então, aqui a gente não pode falar que é um refluxo vésico-ureteral grau 2, por exemplo, tá? Porque eu só posso falar refluxo vésico-ureteral presente até terço médio do ureter, tá bom? Então, é assim que a gente vai poder classificar aqui a presença ou não do refluxo vésico-ureteral. E aqui só um parênteses, né? Então, como que a gente faz a investigação das infecções urinárias na infância no nosso ambulatório? E aqui, de novo, a gente não tem consenso na literatura. A gente tem cerca de 6 a 8 guidelines atualmente na literatura que vão falar como que a gente vai fazer essa investigação por imagem. Então, acaba que cada serviço faz a sua metodologia aí de investigação de imagem, tá? De qualquer forma, a maioria vai concordar que se eu tiver um único episódio de infecção do trato urinário, eu tenho que fazer pelo menos um exame de imagem, que seria a ultrassonografia de vias urinárias. Se esse ultrassom ele vier normal e for uma criança maior, de 3 anos de idade, a gente costuma investigar outras causas de infecção do trato urinário. Então, por exemplo, disfunções miccionais, litíase renal, cristalúrias. E, então, essas são as causas que a gente vai investigar nas crianças maiores. Agora, nas crianças menores de 3 anos de idade, principalmente no quadro febril importante, a gente costuma fazer a uretrocistografia miccional no nosso serviço, tá? Se o ultrassom já vier com alteração, com hidronefrose associada, a gente vai com certeza fazer a uretrocistografia miccional e, dependendo do caso, a gente também faz o DTPA, que é o renograma dinâmico. Lembrando que a profilaxia a gente costuma manter até que eu termine toda a investigação do trato urinário. Agora, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o paciente que tenha um primeiro episódio de infecção do trato urinário, ele vai ser submetido a um ultrassom renal. Se ele vier normal, eu vou fazer um DMSA, a cintilografia renal estática. E se vier normal, a princípio eu pararia por aqui a minha investigação. Se vier alterado, eu iria para a uretrocistografia miccional. Agora, se o ultrassom já vier alterado, ele já iria para um DMSA, uma cintilografia renal estática para avaliação de cicatrizes renais, e a uretrocistografia miccional, tá? A segunda malformação que eu vou falar um pouco para vocês hoje é a válvula de uretra posterior, essa patologia que ocorre somente nos meninos, tá? Que é uma das causas mais importantes aí de evolução para doença renal crônica terminal na infância. Então, a gente vai ter o aparecimento dessa válvula, que na verdade é como se fosse uma membrana que ficou sobressalente, né? E essa membrana, ela vai fazer a parte obstrutiva somente na hora da micção. Então, enquanto ele não tem a micção, ela tá lá, tranquila. E a hora que ele faz a micção, ele faz um mecanismo de fechamento aqui na região da uretra posterior. Então, é esse tecido, essa membrana a mais aqui, que faz a obstrução da válvula de uretra posterior. Então, a válvula de uretra posterior, ela é responsável por 1 a 5% dos casos de hidronefrose antinatal, né? Ela é uma incidência de 1 para cada 5.000 nascidos vivos e é uma causa comum de obstrução urinária baixa nos meninos. E é, infelizmente, a causa mais comum de uropatia obstrutiva que leva o paciente a perder a função dos rins até a doença terminal. Então, chegou na doença terminal, ele vai precisar de terapia renal substitutiva, seja ela dialítica, né? Então, hemodiálise ou diálise peritoneal, ou transplante renal. Lembrando aqui que no ultrassom obstétrico, quando a gente já pode ter um diagnóstico de válvula de uretra posterior, a gente vai ter alguns achados que levantam um alerta para a válvula de uretra. Então, óligo ou anidrame novamente. A gente pode já ter achados sugestivos de dilatação da uretra posterior, espessamento da parede vesical
e ureterohidronefrose bilateral. Então, quando tem acometimento bilateral no menino, no ultrassom antinatal, a gente não pode dar alta para esse paciente, a gente tem que fazer toda a investigação com exame de imagem ainda no período neonatal. Aqui, o diagnóstico pós-natal, então o padrão ouro para a gente fechar o diagnóstico de válvula de uretra posterior é novamente a uretrocistografia miccional. Então, lembrando que eu tenho que ter a fase miccional, então a sonda do paciente deve ser retirada para que o paciente faça a fase miccional, porque é nesse momento que a gente vai ver o aparecimento da válvula. Então, se eu não fizer a fase miccional, eu posso estar deixando de dar diagnóstico de válvula de uretra posterior, ok? Em relação ao prognóstico dos pacientes portadores de válvula de uretra posterior, a gente tem de 20 a 25% dos casos que podem evoluir para doença renal crônica terminal. Isso vai depender basicamente de ter sido abordado ou não nos primeiros dias de vida, porque eu vou conseguir prevenir patologias da bexiga e do esfíncter. Então, isso daqui é um fator prognóstico muito importante para o paciente ao longo dos anos, tá? Além disso, isso também vai depender de como eu fiz o manejo pós-natal, principalmente se eu acionei rapidamente a equipe cirúrgica, se eu fiz os exames pós-natais de imagem e de função renal para avaliar se esse paciente vai precisar de abordagem cirúrgica ainda nos primeiros dias de vida. Então, é isso que vai preservar o funcionamento dos rins desse paciente e mantê-lo longe de diálise por alguns anos. Ainda falando das patologias obstrutivas, eu vou falar para vocês um pouco sobre a estenose da junção ureteropiélica, que é a famosa estenose de Juppe, né? Que vai acontecer aqui um estreitamento na inserção do ureter na região piélica. Então, a estenose de Juppe, ela é uma obstrução parcial da porção proximal do ureter, tá? Ela é responsável por 10 a 30% das causas de hidronefrose antinatal na infância. Tem uma incidência de 1 para cada 1.000 a 1.500 nascidos vivos e é mais comum no lado esquerdo nos meninos. Nos achados obstétricos, então, a gente pode ter a dilatação moderada até grave do sistema pielocalicinal, sem evidência de dilatação ureteral. Isso aqui é muito importante, porque se o ureter dilatou, o nível de obstrução não está mais na junção ureteropiélica, ele está lá na junção uretero-vesical, ok? E a gente pode, em alguns casos muito graves, apresentar uma cite urinária, urinoma perinéfrico, porém, assim, é bastante raro, tá? Em relação ao prognóstico dos portadores de estenose de Juppe, ela vai depender do grau de hidronefrose, do grau de acometimento de um ou dois rins. Na hidronefrose leve a moderada, de até 15 milímetros de dilatação da pelve, a gente tem uma resolução aí em torno de 2 anos em 90% dos casos. Nos pacientes com dilatação pós-natal grave, ele tende a estabilizar ou se resolver somente em 25% dos casos em 2 anos de segmento. Agora, em 50% dos casos vão precisar de abordagem cirúrgica, a maior parte nos primeiros 2 anos de vida. E os pacientes que têm alto risco para evolução para abordagem cirúrgica ou evolução para doença renal crônica terminal são os pacientes que têm hidronefrose bilateral, então a dilatação dos lados do sistema pielocalicinal, e o paciente que tem esse estreitamento, mas ele é rim único. Então, ele deu azar de nascer com um único rim, e esse único rim tem esse estreitamento ali nesse ureter, tá? Então, esses pacientes são os de maior risco para evolução cirúrgica ou evolução de doença renal crônica terminal. Agora, quando o nível da obstrução está aqui na região da inserção vesical do ureter, a gente chama de estenose da junção uretero-vesical, que é também conhecido como mega-ureter congênito. O mega-ureter congênito, então, ele é causado principalmente por um segmento adinâmico do ureter distal, mas também pode ser por compressão extrínseca ou afilamento também do ureter, tá? Em 9 a 14% dos casos de hidronefrose antinatal, o mega-ureter é responsável por essa hidronefrose e, assim como na estenose de Juppe, ele é mais comum nos meninos e também do lado esquerdo. O mega-ureter, então, ele é classificado em 4 tipos de mega-ureter.
E aí a gente vai classificar de acordo com a presença de refluxo. Então, ele pode ser um ureter, mega ureter refluxivo, quer dizer, eu fiz a UCM e a urina voltou também para o rim, tá? Ele pode ser somente obstrutivo, então a gente faz um renograma dinâmico e esse ureter ele mostra sinais de que está com obstrução nesse segmento, tá? Ele pode ser obstrutivo e refluxivo, então ele tem um renograma dinâmico mostrando obstrução e ele tem uma UCM mostrando também um refluxo vésico-ureteral. Assim como ele pode não ser nenhum dos dois, então ele pode ser um mega-ureter que não é obstrutivo e não é refluxivo. Aqui no ultrassom obstétrico, então a gente vai ver um ureter bem dilatado na região da inserção vesical, tá? E a bexiga, a gente vê uma bexiga pequena aqui, comparada com o tamanho do ureter. Então, resumindo, os achados de malformações do trato urinário e quais exames de imagem a gente vai utilizar para dar o diagnóstico, a gente vai revisar todos eles aqui agora, tá? Então, quando eu quero dar diagnóstico de refluxo vésico-ureteral, então, a urina foi formada, ela vem pelo ureter aqui para a bexiga e na hora da micção, a urina volta. Então, esse é o diagnóstico de refluxo vésico-ureteral. Ou então, a urina está acumulada aqui na bexiga e na hora da micção eu encontro uma válvula de uretra posterior, faço uma obstrução aqui. Então, para a gente dar o diagnóstico dessas duas patologias, o padrão ouro é que a gente sempre realize a uretrocistografia miccional. Agora, quando eu quero ver obstruções altas do trato urinário, então, estenose da junção uretero-piélica ou estenose da junção uretero-vesical, a gente vai para o renograma dinâmico, que pode ser feito com radisótopo radiomarcador DTPA, EC ou MAG3. E quando a gente vai ver cicatriz renal, quer dizer, uma consequência, uma sequela, né, de infecção urinária ou das malformações do trato urinário, eu quero ver se teve cicatriz aqui no meu parênquima renal. Eu vou partir para a realização da cintilografia renal estática, no qual a gente usa o DMSA. Então, isso daqui, ele vai mostrar áreas de hipocaptação no meu parênquima renal, que são áreas que formaram cicatrizes renais. Então, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Espero que tenha esclarecido um pouco sobre as principais malformações do trato urinário e os exames de imagem que a gente mais utiliza aqui na nefrologia pediátrica. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar para o meu e-mail e até a próxima.